Eu entrei primeiro aqui do que lá. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Boa tarde. Vamos falar sobre consciência fonológica e alfabetização. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só quanta gente conhecida. Eu tenho umas novidades para vocês. Quero ver quem ficar aí no CIESP até o finalzinho. Eu vou contar umas coisas muito boas. Novidades. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa, Minas Gerais, coloquem aí de onde vocês são, quanta gente, olha que legal. Boa tarde, pessoal. Vamos falar sobre alfabetização, consciência fonológica. Quem entrou, quiser deixar as dúvidas, perguntas, sugestões, podem colocando. Tem uma caixinha de perguntas, né? Se vocês quiserem colocar lá, pode colocar também, tá? Fortaleza, olha só que delícia. Vamos começar a falar sobre Araçatuba. Nossa, gente, a gente fala tanto de tecnologia, São Carlos, e de repente nós, quanto professores, nos deparamos para trabalhar com a tecnologia. E aí no começo eu também estranhei muito isso, eu falei, nossa, dar aula é muito difícil, dar cursos, mas tem muitos benefícios também, né? Olha só, né? Através disso a gente consegue conversar com todos os cantos do país e até fora do país. Tinha algumas lives, tem um filho especial que ainda não se alfabetizou, tenho 9 anos. Vamos falar sobre isso também? É Nildos, é isso? Tá. A gente conversa aí sobre a questão da alfabetização, vou responder a sua pergunta, tá bom? Oi, gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, sou Renata Aguilar, eu sou professora alfabetizadora, alfabetizei quase minha vida toda no processo de alfabetização, sou neuropsicopedagoga e coordenadora pedagógica, então tenho aí algumas especialidades. Sou autora de livros, desde 2004 eu ministro cursos pelo CIESP, gente, há bastante tempo que eu dou cursos pelo CIESP e agora a gente está fazendo aí alguns cursos também online. Então, convido a todos já para o meu curso de alfabetização e consciência fonológica que vai acontecer dia 14 pelo CIESP. E aí, quem for participar desse curso, no curso eu vou sortear a personagem principal do meu livro, que é o Reino Encantado das Letras, que é a minha rainha. Então, vou mostrar aqui para vocês que quem participar do curso, eu vou sortear a personagem principal do meu livro, o Reino Encantado das Letras. Então, aí, torçam por vocês. E aí eu vou ter um curso no CIESP também, no final de agosto, que eu vou falar sobre educação infantil e BNCC. Então tem muita coisa boa aí surgindo. Depois, se vocês quiserem, também pode entrar no meu Instagram, que é renataaguilar.educadora. Tem lives, tem lançamento de livro amanhã, um lançamento muito bacana. Entra lá para assistir a live. Tem gente que já vai participar do curso de alfabetização. Gente, eu sei que o curso de alfabetização e consciência fonológica tá assim, lotado. Então, não demorem para fazer as inscrições, tá bom? Senão acontece igual aquele curso que eu dei de produção de texto, que eu tava aqui na live e aí o pessoal começou, Renata, esgotaram as vagas, não tinha mais vaga. Então, estejam aí presentes, vai ser um curso bem bacana. E quem fizer o curso vai ganhar a minha apostila. Eu fiz uma apostila, o CIESP está liberando essa apostila. É uma apostila que a gente vai falar sobre a alfabetização, sobre as hipóteses silábicas, sobre como estimular a criança no processo de alfabetização, tá bom? Então vamos lá, e aí eu vou fazendo algumas perguntas para vocês, vocês fiquem à vontade de responder, e aí eu sempre vou falar muito com embasamento na neurociência, porque assim, a alfabetização, ela não é algo inato do ser humano, então para nós é tudo muito simples. Nossa, mas como assim, né? Eu vi que o Nildo falou do filho dele com 9 anos. Mas como assim? Meu filho não consegue ser alfabetizado. Oi, Regina. A Regina entrou também, gente. Boa tarde. Olha quanta gente. Então, assim, a pergunta que todo mundo faz, mas como assim? É tão simples a leitura e a escrita, os códigos. Gente, não é simples.
É muito complicado. E a alfabetização, como eu estava dizendo, não é algo inato do ser humano. Boa tarde, pessoal. Não é algo inato do ser humano, como fome, frio, a fala, a linguagem. Porém, há modificações cerebrais na criança quando ela ingressa no processo de alfabetização. Então, quando a gente vê toda a parte da psicologia, do desenvolvimento psicológico das crianças, da questão da maturidade, quando a gente coloca uma criança para ser alfabetizada precocemente, nós estamos... vocês sabem que eu sempre falo, né, algumas coisas assim, eu falo muito verdadeiro, às vezes eu preciso me policiar, mas assim, realmente causar vários problemas nessa criança, porque se ela está sendo alfabetizada precocemente, eu estou deixando de trabalhar habilidades sensório-motoras essenciais para o processo de alfabetização. Existem dados em pesquisas que mostram, inclusive no meu livro de alfabetização e psicomotricidade, que mostram que as crianças que têm falha de processo tátil na educação infantil, correr, brincar, pular, amarrar cadarços, tudo isso vai ter problemas no processo de alfabetização. Não é regra, mas um índice muito grande de crianças que não passaram pelo processo sensorial. E aí eu falo da psicomotricidade, eu fiz educação física. Então, a psicomotricidade, ela é essencial para o processo de alfabetização. Em que sentido? Imagine, gente, a criança, quando ela começa a falar, ela tem todo o espelho dela. Então, nós, lá no berçário, lá quando as crianças, as professoras de berçário, pais, quando a gente começa a estimular a linguagem, a gente já começa a dar indícios e a fomentar e colocar, como eu falo, dar estímulos para que essa criança seja alfabetizada. Saiu um artigo científico há pouco tempo, muito bacana, que mostram que as crianças que até os 3 anos teve dificuldades no processo de linguagem oral, a chance de ter problemas no processo de alfabetização é muito grande. Então, que até os 3 anos é um marco da linguagem verbal. Então, aos 2 anos, eu tô falando disso tudo para a gente chegar na consciência fonológica, porque a consciência fonológica, a própria palavra já está dizendo, eu tenho consciência dos sons dessa letra. Como é que você quer que a sua criança escreva, por exemplo, casa? E aí o seu filho fala assim, mãe, pai, como é que se escreve casa, professor? E você fala assim, C-A. Imagine, gente, na cabeça de uma criança, o C é S-E. Ele não tem o som do K, né? Que é o K. Para ele é o K, que é K de que bom, de outras coisas. Então, os sons, a nossa língua portuguesa, ela tem, gente, milhares. Nós temos aí, até a BNCC traz isso, 88 sons da linguagem. É ensinar o E e o O. É ensinar o K, que é o C, mas peraí, ele é o C, como é que ele tem som de K? O S com som de Z, o X. Percebam aí que nós temos muitas letras com diversos tipos de sons, de acordo com a colocação que ela se encontra na palavra. Eu lembro muito bem que uma vez eu estava acompanhando uma aula de alfabetização e o aluno estava escrevendo Gá, Gó, Gu. E aí ele falava assim, e aí ele tinha que escrever G. Ele falava assim, mas qual é a família do G? Ele não entendia, então ele falava assim, Gá, Gó, Gegi. Como é que eu coloco esse Gegi? Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Então, e aí a professora falava assim, não, mas não é o G, é o G. Aí ele falava, mas peraí, se eu aprendi pela família Gá, Gó, Gu, então eu acho que é Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Percebam, gente, que eu já alfabetizei por todas as metodologias que vocês possam imaginar. Desde a época, se vocês são da minha época, né, dá medo de falar de época, eu estudei com a Caminho Suave, com aquela cartilha Caminho Suave. Então, nesse processo de alfabetização, eu lembro quando eu alfabetizava as crianças e eu acreditava, e eu tenho dó dos meus alunos, porque eu acreditava que eles estavam sendo alfabetizados quanto mais eles escreviam babé, bibobu, cacocu, e eu não deixava com que eles escrevessem palavras que eu ainda não tinha apresentado no alfabeto. Então, olhem
como o contexto de alfabetização, ele é essencial. E aí o que eu estava falando da neurociência. O nosso cérebro não foi preparado para a alfabetização. Quando a gente faz com as nossas crianças, e eu vou falar de consciência fonológica, tá? Nós temos 2 caminhos da alfabetização. Quando a gente faz as nossas crianças copiarem palavras, eu não tô garantindo que ela seja alfabetizada. Eu não tô garantindo que ela tenha um letramento e uma interpretação do que ela escreve. E aí vocês podem falar para mim, nossa, não, mas dá tudo muito certo. E aí eu faço de novo a pergunta. Se nós temos tantas crianças com problemas de leitura e escrita, e no PISA nós estamos entre os 20 últimos lugares em linguagem, quer dizer que a alfabetização que tá aí não dá certo, tá? Então, assim, não adianta a gente falar que aí tá tudo lindo e maravilhoso. Gente, não dá, vamos ser real. Não tá tudo certo. Nós temos crianças de 4º, 5º anos, e para não chegar longe, 8º e 9º, que não sabem escrever, que têm dificuldade em ler textos simples. Textos que, se tiver uma pergunta mais implícita ali dentro do texto, essa criança não consegue fazer esse tipo de localização, ir além do texto. Então, eu falo assim, que o professor alfabetizador, ele é aquele professor muito especial. Ele é muito especial. E não é a pedagogia que vai garantir que ele seja um professor alfabetizador. Um professor alfabetizador é aquele que está aqui na live, que está lendo, que está buscando, que está indo atrás. Então, e ainda mesmo depois de pós, em várias pós e cursos, quem é professor alfabetizador sabe do que eu estou dizendo e vai falar assim, nossa, mas eu ainda estou na dúvida. Esse aluno está dentro do processo? Não está dentro do processo. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender no processo de alfabetização. Não é algo inato e não é tão simples assim das crianças aprenderem. Tá? Por quê? Porque são códigos. E esses códigos têm sons. Por isso que eu falo da consciência fonêmica e da consciência fonológica. Quando a gente ensina através dos sons, fica muito mais fácil para as crianças entenderem. Então, aí nós vamos falar, por exemplo, mas eles estão no mundo letrado. Eles estão no mundo letrado e concordo plenamente. A criança vai encontrar a letra M lá do fast food, do McDonald's, e ela vai apontar e vai falar assim, é McDonald's. Gente, mas isso não garante leitura escrita. Isso garante memorização de imagens. A leitura e a escrita é muito além, tô vendo vocês colocando que é algo complexo, né? Temos que e mesmo estudando, né? Na Vitorelli. E mesmo estudando, a gente tem dúvida de tudo isso. Fala, mas como é que eu faço? E quantas vezes nós vemos os nossos alunos numa hipótese silábica, numa determinada hipótese, e aí a consciência fonológica, ela quebra um pouquinho as hipóteses, ela traz um outro perfil, tá, gente? Tem livros muito bons de consciência fonológica, maravilhosos. Fernando Capovilla lançou um agora que estava em download gratuito. Foi feita uma pesquisa sobre o trabalho de consciência fonológica. E aí nós temos esses 2 caminhos. O trabalho das hipóteses silábicas, muitas vezes, se a gente não tiver umas boas intervenções, a gente não faz com que a nossa criança avance. Uma coisa importante, escrita espontânea. E sempre procuro ensinar com o som das letras. Débora, e precisa. Eu sempre falo para as crianças, em todos os momentos de alfabetização, eu sempre falo para eles que a letra tem um nome, mas ela tem uma voz. Por exemplo, sabem aquela brincadeira? Vocês já devem ter feito, se não fez, eu vou explicar para vocês. Uma brincadeira muito legal que se chama Mia Gatinho. Não sei se vocês já fizeram. A gente tampa os olhos da criança e aí tem uma música que canta de Mia Gatinho. Eu sou péssima para cantar, tá? Mas assim, você tampa os olhos de uma criança e você vai passando e uma criança fala. E ela fala miau. E a outra criança tem que adivinhar quem era que falou. Então, por exemplo, eu tô aqui, tampei os olhos meus e aí a Regina vai ter que imitar o gato. E eu vou ter que tentar descobrir se é a Regina, se é a Isabel. E eu falo, eu acho que é a Regina, pelo som da voz. Essa é uma brincadeira muito bacana para vocês mostrarem que a letra tem um nome, mas a letra também tem um som.
Então, primeiro fato, eu esqueci o nome de quem me perguntou aqui no CIESP sobre o filho dele tem 9 anos. Então, assim, primeiro, uma criança, acho que é Nilson, gente, me desculpa, se você quiser colocar de novo aqui, tá? Uma criança de 9 anos que não tá lendo e escrevendo é um sinal de alerta, muito alerta. Então, assim, um pai que tá aqui, Evanildo, seu filho tem 9 anos, não tá lendo e escrevendo, vai buscar. Tem alguma coisa errada nesse processo, porque é como falar. Uma criança de 3 anos que não fala, a gente sempre fala assim, então é um pediatra. O pediatra fala, põe na escola que resolve, né? Gente, uma criança de 3 anos que não... tá. Obrigada. Então, eu vou te dar algumas dicas para você trabalhar com ele, tá? Então, assim, uma criança que tem 3 anos e não fala, tem realmente algo errado, tem um atraso na linguagem. E se ela tem um atraso na linguagem, a gente precisa buscar isso. Só que muitas vezes os pais, as famílias, eles acham que é tudo normal. Então tá normal, tá normal. Gente, não tá normal. Como eu falei pra vocês, uma criança de 3 anos, ela já tem uma comunicação e interatividade. Gente, diferente. Eu posso ter uma criança autista que ele fala tudo, mas ele não se comunica através da interação. Isso é a diferença da linguagem, da comunicação e da interação. Então, Evanildo, eu vou te dar algumas dicas para você trabalhar com ele. Assim, não posso te falar com tanta propriedade porque eu não o conheço, mas me coloco à disposição. Pode entrar lá no meu Instagram, que é renataaguilar.educadora, tá? Evanildo, me coloco à disposição. Pode me mandar mensagem no direct. Posso sugerir também algumas atividades práticas para você fazer com ele e estimular. Então, assim, uma criança que tem atraso de linguagem e no processo de alfabetização, a importância, gente, de contar histórias, de cantigas. Então, quando a gente conta histórias, quando a gente canta com a criança e a criança vai repetindo isso, a gente está estimulando a linguagem. Na consciência fonológica, isso tanto para as crianças de inclusão, para as crianças que estão no processo, né, que a gente diz na neurociência que são crianças típicas, trabalhar com rima é o primeiro ponto para a alfabetização de consciência fonológica. Trabalhar com rima. E como é que a gente pode trabalhar com rima? Então você canta uma música e você para a música balão. O que rima com balão? Peão, canção, coração. Então a criança começa primeiro a trabalhar a audição. Todo esse processo auditivo para depois chegar na escrita, tá? Ai, que bom, né, que você tem feito isso com ele, que ótimo. Então, assim, trabalha com rima. Uma coisa muito legal, gente, que vocês podem trabalhar para todas as crianças, tá? Não só pro Evanildo, né? Não só para ele, mas para todas as crianças que trabalham de consciência fonológica. Você pegar fichinhas com animais e você mostra para a criança essas fichinhas e você fala. Então, você fala assim, olha, eu vou te mostrar. O que tem aqui? No meu curso de consciência fonológica, dia 14, gente, eu vou mostrar para vocês todas as etapas para trabalhar a alfabetização de consciência fonológica. Então, você mostra a figura e você fala assim, olha, macaco. Repete comigo. A criança tem que falar, tá? Isso é consciência, porque às vezes o professor na alfabetização, só ele fala. E na consciência fonológica, não. A criança tem que escutar a sua própria voz. Então, quando você fala para ela, o que é isso? Macaco. Então, olha só, macaco. Quem trabalha, gente, eu alfabetizo pelo método fonético, a gente parece meio bobo, né? Porque a gente faz caretas, mímicas. Então, eu falo macaco. E aí, você coloca outras figuras que tenham sons do macaco. E aí, você vai perguntar para a criança, olha só, então esse aqui é macaco. O que tem aqui? Mala. E aqui? Não necessariamente precisa estar na primeira sílaba. O máximo, você vai trabalhar com essa consciência fonológica, pode estar em qualquer lugar. E aí a criança vai apontar.
Então, qual é o que tem o som do ma? Gente, reforcem isso. O professor alfabetizador tem que ter pulmão, porque você tem que falar com a criança ma. Então, ela vai sentir o ma. Agora, quando a criança fala, por exemplo, soletração. Eu quero escrever mala. E aí você fala assim, M-A-L-A. M. M, gente, é E. Pensem comigo. M-E. Olha a diferença da alfabetização fonológica para outras alfabetizações, para outras metodologias. Então, como é que eu falo para a criança E-me? Mas M é E-M-E. Então, percebam, diferente de você falar o som, né? A criança começa a perceber a sua expressão facial, começa a perceber os sons. Deixa eu ver aqui, eu vou respondendo algumas perguntas e vou fazer umas brincadeirinhas com vocês. A Débora, se a criança está no Jardim 2 e sempre fala que não lembra ou que não sabe, sabendo que ela está na escola desde o maternal, pode-se desconfiar que tem algo? Débora, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A criança está na escola, porque isso é importante. Nós estamos falando de crianças que estão dentro do nosso mundo letrado. Se eu pegar uma criança que não tem acesso à escola e que ela está ingressando na escola com 7 anos, é lógico que vocês vão ter que desconsiderar isso. Agora, uma criança que está dentro da escola, uma criança de Jardim 2, Débora, creio eu, deve ter por volta de 5 anos. Ela diz que não lembra. Ela não lembra mesmo ou ela verbalizou que ela não lembra? Porque aí você pode fazer alguns testes com ela, na brincadeira, porque essa criança, ela sabe. Só que eu vou falar uma coisa, ela não sabe que ela sabe. Então, a criança, por medo de errar, por insegurança... Gente, a idade das crianças de alfabetização, elas passam psicologicamente por 2 processos, que é um processo que a gente chama do orgulho e da vergonha. O que é esse orgulho, essa vergonha? Ela se orgulha pelas coisas boas que ela faz, tá? Então, se os pais, se a família, se a mãe fala pra ela, nossa, olha que lindo, ela se orgulha, ela vai fazer bem. E se ela é recriminada por algum motivo, ela tem vergonha daquilo. Então, ou por um professor muito mais autoritário, ou por pais que também são autoritários, que não deixam a criança, que não escutam a criança. Então, isso pode influenciar e muito no processo de alfabetização. Então, voltando aqui na nossa parte de consciência fonológica. A consciência fonológica, gente, tanto que, não sei se tem fonos aqui, mas a gente alfabetiza crianças autistas com síndrome de Down através da consciência fonológica, porque é uma metodologia e quem alfabetiza por essa consciência fonológica sabe do que eu tô falando. Gente, as crianças aprendem a ler assim, muito rápido, é muito rápido. Tanto que eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês podem responder aí. A gente aprende a ler primeiro, a escrever primeiro. Quem já fez meus cursos sabem da resposta. Ler primeiro, escrever primeiro ou os 2 juntos, tá? Coloquem aí o que vocês acham, enquanto eu vou fazendo outra pergunta. Escrita espontânea garante a alfabetização? Vocês acham que trabalhar com a escrita espontânea, ela garante a alfabetização? Gente, vocês estão falando que tá travando? Tá travando? Tá? Não? Tá. Me avisem aí se travar, tá bom? A Débora colocou que ler primeiro. Então, pessoas estão colocando ler primeiro. Ah, vocês já fizeram meu curso, né? Então, assim, por que ler primeiro? Né? São processos separados, mas acredito que não existe uma regra. Dani colocou, Dri, lê primeiro. Gente, eu vou contar pra vocês, são estudos da neurociência, tá? Não, a gente aprende a ler primeiro. A ler primeiro, não é escrever primeiro. Porque a leitura, ela faz com que a gente tenha áreas cerebrais que acontecem dentro do nosso cérebro, mas a nossa percepção, ela vem de fora, tá? Então, assim, quando ela vem de fora, essa percepção, ela vem de fora, eu tenho a imagem, tá? Eu tenho a imagem
da visual e aí vai para o meu cérebro. Então, aí que ele vai processar. A escrita, não. A escrita, tudo acontece dentro do cérebro. Então, é muito mais difícil escrever do que ler. Aí nós temos um parâmetro bem importante, gente. A questão da leitura, quando a gente fala de escrita, de cópia, algumas pessoas falam, escreve primeiro. Não, só se a criança for copista, tá? Se ela for copista, aí você vai ter que falar assim, ai, nossa, ela tá escrevendo tudo. Gente, ela escreve, mas ela não tá lendo. Então, as crianças que escrevem e não leem, não quer dizer que elas estão alfabetizadas, tá bom? Então, a leitura, ela acontece primeiro, sempre. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, vou virar o meu celular e vou mostrar uma imagem para vocês do cérebro, da leitura e da escrita. E aí, gente, eu já aproveito para vocês, quem entrou agora, para convidar vocês para o meu curso de consciência, alfabetização e consciência fonológica, que vai acontecer. O meu Instagram travou. Venham para o CIESP. Eu sempre peço para o pessoal vir para o CIESP para a gente poder vir aqui. Eu sempre falo, vem para o CIESP para a gente poder colocar. Mas eu vou deixar a live gravada, tá? No CIESP, vou deixar a live gravada. Então, quando a gente fala da criança que copia, apenas ela copia, não quer dizer que ela garante a aprendizagem. Então, eu vou mostrar para vocês, gente, duas imagens, tá? São imagens da Associação Brasileira de Dislexia. Essas imagens não são minhas, do professor Rafael Pereira. E eu vou mostrar para vocês essas imagens, onde acontece o processo de leitura e onde acontece o processo de escrita. No curso de alfabetização que eu vou dar no dia 14 agora pelo CIESP, convido vocês, gente. Eu sei que tem poucas vagas, então corre lá para poder fazer. Tenho 2 cursos pelo CIESP, esse de alfabetização e consciência fonológica e educação infantil, a criança quanto protagonista e a ABNCC. Então, quem me conhece sabe que eu trago dicas bem práticas, porque a teoria a gente precisa, mas a gente precisa também saber da questão prática, tá? Eu vou alternar o meu celular, porque eu quero que vocês vejam a questão do cérebro. Deixa eu só ver essa pergunta. Por que a criança escreve a palavra através da percepção dos sons, mas não realiza a leitura? Ela deve estar no processo. Teve, Patrícia, isso? Ela deve estar no processo. Porque às vezes o que acontece? Ela precisa codificar e decodificar os símbolos. Ai, gente, que bom que vocês garantiram a vaga. E aí, ó, quem entrou agora, gente, eu vou sortear no curso a rainha, que ela é... Gente, ela não é fofa, eu acho muito linda, minha rainha. Ela é a personagem principal do meu livro, O Reino Encantado das Letras, que é uma história literária. Então, eu vou sortear a boneca para as pessoas que vão participar. No meu Instagram também tem... A inscrição é feita pelo CIESP, isso mesmo, tá? A inscrição é feita pelo CIESP. Depois também no meu Instagram tem todas as informações dos cursos, desses e de outros que eu vou dar. Amanhã tem uma live de um lançamento meu de um livro, tá bom? Convido todo mundo para poder participar dessa live de lançamento de um livro. Bem bacana. Gente, vou virar o celular, tá bom? Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, como eu disse, essa é uma imagem da Associação Brasileira de Dislexia, do livro do Rafael Pereira. Então, eu tenho aqui a imagem 1, tá? É o meu processo de leitura. Então, é onde eu entro a minha informação. Aí, olha o que acontece no nosso cérebro no processo de leitura. Então, eu vou ter uma leitura automática, eu vou ter uma compreensão das palavras e aí vou ter uma articulação dos fonemas. Percebam, gente, porque é importante a gente alfabetizar pela consciência fonológica? E aí eu vou mostrar para vocês agora o que acontece na escrita. Olha a diferença, tá? Então, quem já fez meu curso já deve ter visto essas imagens. Então, o que acontece no processo de escrita dentro do cérebro? Todas as informações estão aqui dentro. Então, não tenho nenhuma percepção visual, não vem nada de fora. Eu preciso elaborar. Então, quando você vai falar, por exemplo, bola, e aí a criança fala assim, como é que se escreve bola? Você fala assim,
B-O. B para mim é B com E. Então, por isso que a questão dos sons é super importante. Então, aqui ela vai elaborar os conceitos. Bom, eu tenho que entender que bola é a letra B, mas é o som do B, né? B, que eles fazem. Aí o 2 aqui, olha, as imagens auditivas. Bom, então vou ter o processo. E aí eu vou ter a imagem visual das letras, a elaboração das escritas para depois articular. Percebam, olha a diferença. Olha como é muito mais difícil escrever do que ler. E aí vocês fizeram uma pergunta para mim, mas a criança que ela está escrevendo e depois ela não lê, porque ela deve estar no processo. Então, o que é importante, tá? O que é importante que a gente perceba? Eu vou mostrar uma outra imagem, aproveitar que eu tô com o celular aqui. Que a gente perceba se a criança está dentro do processo ou não. Gente, olha o que acontece no nosso cérebro, com a consciência fonológica e com o processo de alfabetização. Isso aqui é muito difícil. Antes da alfabetização, tá vendo essa parte amarelinha aqui? Eu tenho que, para ela, bolo é igualzinho a lobo. É igual. Antes do processo de alfabetização, eu tenho aqui o B, o O, L, O, mas eu tô usando as mesmas letras, mesma coisa, né? A ordem vai alterar o produto? Agora, olhem após a alfabetização. Eu vou entender que bolo é diferente de lobo. Olha a área fonológica acontecendo, os sons bo. Então, cada letra, tá? Cada letra vai ter um som. Então, vejam, olha os estímulos aqui visuais que eu mostrei para vocês. Então, nós temos duas áreas importantes do cérebro, que é a área de Broca e a área de Wernicke, que uma eu tenho a consciência das palavras e eu consigo entender que bolo é aquela coisa gostosa de chocolate, tá? E lobo é um animal. Então, quando a criança já entra nesse processo, ela está, gente, alfabetizada. Só que a alfabetização, ela não acaba no primeiro e no segundo ano, tá? Isso é sabido por todos. Ela tem uma continuidade. Então, quando a gente entra na questão da consciência fonológica, quer ver? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu vou pedir para vocês falarem navio, e colocarem a mão aqui, ó. Compartilha depois. Débora, não posso compartilhar, tá bom? No meu curso eu libero algumas coisas, tá? Mas agora aqui eu não posso compartilhar essas imagens, tá bom? Mas a live vai ficar gravada. Pensa, Débora, a live vai ficar gravada e você vai poder assistir milhões de vezes. Gente, coloquem o dedo aqui, tá? E falem a palavra navio. Vejam se vocês sentem alguma vibração. Percebam, gente, que quando a gente começa a trabalhar com consciência fonológica com as crianças, eu faço muito isso aqui com eles. Eu faço muito eles sentirem. Aquele pai de 9 anos, desculpa, Evanildo, faz isso com o seu filho, tá? Deixa ele sentir os sonzinhos das letras, das palavras. Agora faz de novo, falando a palavra anjo. Sintam, gente. Teve a vibração nasal? Então, quando a gente está lá no 6º ano, que o professor de língua portuguesa fala para as crianças, gente, é som nasal. As crianças, gente, às vezes eu entro na sala do 6º ano, quanto coordenadora, meu professor às vezes fala assim, Renata, não é possível, né? Aí eu falo, calma, veja se essa criança foi alfabetizada pela consciência fonológica, por essa metodologia. Que bom que vocês fazem com as crianças. Então, a gente fala lá para as crianças, gente, é som nasal. Aí fala, como que é? Mas só que a criança vem vindo nesse processo, gente, é muito simples para ela entender que olha aqui, ó, o som, o barulhinho, né? Podem fazer aí, gente, comigo, deixa eu ir fazendo sozinha, tá? Então, quando a gente faz com a criança, né? A gente falem, mostrem para a criança, soltem a voz. Essa criança precisa falar, ela não pode só ver e nem só ouvir. Ela tem que se ouvir a si próprio. Então coloca aqui, Cleonice entrou agora, que você tá achando interessante. Que bom, vai estar gravada, tá, Cleonice, a live.
Então, quando a criança começa a sentir, gente, esse processo, por exemplo, para sentir o V, eu conto uma história para eles de uma vovó. Eu tenho toda a história no Reino das Letras. Eu peço para as crianças fazerem assim, ó, porque, gente, a vovó, ela não suporta vento. Vento, ela não suporta vento. Ela coloca um chalezinho para proteger o vento. Eu me vendo dando aula, faço com os meus pequenos, né? Assim. E aí, gente, eu sempre falo, gente, só sabe que eu sou professor quem conhece o chão da sala de aula. Ninguém me convence do contrário. Então, quando me perguntam em qualquer lugar, vocês podem ver, gente, em todos os meus livros, antes de eu falar todos os títulos, eu sempre falo assim, o que você é? Professora. Eu sou professora. Coordenadora é cargo, né? Escritora é um caminho, mas eu sou professora. Então, quando a gente faz todo esse processo da vovó, que eu tava contando a história da vovó, no meu livro tem a vovó. Então, assim, a vovó, ela reclama muito, gente. Ela reclama. Como faz para se inscrever em seus cursos? Gente, os cursos que eu estou dando pelo Ciesp, tem lá no Instagram, tem o post com o telefone, tá? E vocês podem se inscrever. O meu curso de alfabetização e consciência fonológica tá bem, assim, lotadaço. E aí tem o curso também de educação infantil, a criança quanto protagonista e a BNCC. O legal do curso, que é diferente de uma live, tô passando algumas dicas, gente, mas as dicas preciosas eu deixo pro curso. Mentira, tô falando algumas dicas também, mas quem fez no curso, gente, vai ser muito legal, né? Eu mostro o cérebro, a gente vê a questão do cérebro. Então, no curso, é só se inscrever pela consciência fonológica, tá bom? Alfabetização e consciência fonológica. Então, tá lá. Então, da vovó, que eu vou falando pra vocês, a vovó, ela reclama muito. Gente, como essa vó reclama? Porque entra vento. Então, se ela tem janela, ela reclama, ela fecha a janela. Tudo ela reclama. E aí, por que do vento? Porque quando a gente vai ensinar o V, façam aí, tá bom? Não me deixem sozinho. Coloca a mão. Gente, as crianças amam fazer isso. Coloca a mão e a gente faz assim, ó. Sente o ventinho na mão, né? Então, quando a gente sente o ventinho... Obrigada, Helenice. Participa sempre dos meus cursos. Então, ó, né? Então, assim, a gente sente o som dessas letrinhas. E aí a criança sente, ela entende. Então, quando você fala para a criança escrever vovó, olha o sonzinho acontecendo. Gente, não é uma mágica, é processo. A alfabetização não é mágica, tá? É processo. Deixa eu ver aqui que tem muitas perguntas. Meu filho Vivi tem dificuldades com R, não sai, por exemplo, prato, né? Precisa ver, Vivi, a idade que ele tá, porque assim, o último grupo consonantal... Gente, eu não sou fono, tá? Sou curiosa. Não, eu sou professora alfabetizadora de fono, mas eu não sou fono. Mas o último grupo consonantal que a criança aprende a falar é o grupo do R. Então, Vivi, se por acaso seu filho estiver com 4 aninhos, normal, tranquilo, tranquiliza seu coração. Agora, se ele tiver com 6, 7 anos e ele tá realmente ainda, né, com esse processo, aí eu encaminho para uma fono, porque precisa fazer uma avaliação na questão da linguagem, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Tem, gente, um monte de perguntas. Sondagem. Silvana, eu gosto muito das sondagens. Apesar das sondagens ter uma outra, vem no enfoque metodológico de alfabetização diferente, eu gosto muito da sondagem, porque você consegue entender o processo de alfabetização, tá? E aí você consegue entender se a criança tá dentro do processo, se não tá. Mas, gente, consciência fonológica não começa no primeiro ano, pelo amor de Deus. Começa lá atrás, com cantigas, com rimas, com identificação da letra, com sonzinho. Você não vai colocar a criança de 4 anos para escrever, pelo amor de Deus, ela tem que brincar. Mas ela pode brincar através dos sons das letras, tá bom? Por que a escola insiste primeiro em escrever? Ai, Silvana, é uma judiação, né? A escola, a escrita, ela vem depois, a leitura vem primeiro. Dá pra gente poder trabalhar os dois juntos? Dá? Com certeza dá pra trabalhar, porque a hora que você coloca a imagem do macaco e tá escrito a palavra macaco embaixo, você tá trabalhando os dois juntos.
Mas a leitura, gente, quem alfabetiza pela consciência fonológica, gente, falem pra mim, se alfabetiza direito, tá? Direito, não é assim a gente trabalhar e ficar pegando coisas do Google e ficar montando um monte de folha para as crianças preencherem. Gente, eu já vi crianças 4 meses já estarem lendo. Abril, tem criança que já tá lendo, tá? Se eu faço a sondagem da Emília Ferreiro, faço, Dani, faço. Apesar de trabalhar muito a consciência fonológica, eu gosto da sondagem. Por que eu gosto da sondagem? No meu livro eu trago as sondagens em cima da consciência fonológica. Porque você entende também, gente, se a gente for ver a sondagem, ela tem também um pouco da consciência fonológica. Quando a criança escreve macaco e ela coloca a, o, ela também tá tendo a questão da consciência dos sons, grafemas e fonemas, tá? Então, ela existe isso sim. Eu gosto muito da sondagem. Como fazer sondagem com a turma do pré? A gente tem 2 metodologias, né? A questão da sondagem, você pode fazer com grupos de palavras, com lista. O problema da lista, gente, é que a criança não decora, ela decora. Então, às vezes eu tenho um pouquinho de dúvida se a criança decorou a palavra ou se ela compreendeu. É aí que tá a diferença de quem trabalha com a alfabetização fonológica, tá? Com a consciência. Por quê? Porque a criança, ela entende. No meu curso, eu não consigo mostrar aqui, tá? 2 vídeos, na verdade são 3 vídeos. Eu mostro um vídeo de uma criança que ela está sendo alfabetizada pela consciência fonológica, uma pelo método silábico e uma pela metodologia do construtivismo. E aí a gente começa a estabelecer algumas comparações. Então, assim, eu gosto muito, eu sou muito suspeita de falar da consciência fonológica, porque eu já tive, como eu falei, como professora alfabetizadora, alfabetizei até com a Caminho Suave, né? Fui alfabetizada pela Caminho Suave e cheguei a pegar minhas primeiras turmas de primeiro. Na verdade, antes a gente alfabetizava na primeira série, tá? Na primeira série. Deixa eu ver aqui. Como ensinar as letras P e B sem que a criança se confunda? Débora, primeiro, a gente tem... E aí que mora o perigo, porque assim, elas são muito parecidas, tá? Elas são tão parecidas e a gente chama de sílabas, de letras surdo-sonoras, porque o som também é muito semelhante. Baleia, ba, pá, pá. Ó, vejam a minha boca, né? A gente vai ficar gravado isso, que coisa. Ó, ba, pá. Diferente de eu falar ra. Olha, vejam, né? Como é que eu faço a minha expressão. Ó, ra, ra, lá. Agora, ba, pá. É igual. Então, aí a criança precisa sentir realmente o som. Ó, ba, pá. Ó, percebam? Pá, ba. Parece que o ba, ele é mais forte. O pá, né? Então, eles começam... É como se tivesse um sonzinho abafado. Então, para eles entenderem... Primeiro, que a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Por conta, assim, a grafia, ela é muito próxima, né? Então, se a gente for ver o B de forma e o P tem uma inversão. E aí tem, eu não sei se eu vou conseguir, se vai dar tempo de mostrar pra vocês. Tem quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como é que o cérebro reconhece as letras. Deixa eu pegar aqui e eu vou colocar. É uma imagem também... que não é minha, tá? É natural a criança inverter o R na escrita? Não, Dri, depende da idade, não é mais, tá? É uma questão que a gente tem que ficar atento a isso. Inversão de letras pode ser sinal de dislexia, porém, não é regra, tá? Não é regra, mas precisa colocar aí. Como trabalhar com G? Silva, é isso? Rita? O G, gente, eu conto uma história. Gente, eu conto tudo através de histórias, tá? Tudo através de histórias. O G, eu conto uma história do gato que ele engasga com uma espinha do peixe. E aí vem toda uma história do K. Então tem o G, eu falo que o G é a letra G, ela tem a letra E, tem muito medo da letra G, gente. Ele morre de medo do gato, você não tem noção. É um elefante gigante e tem medo do gato? Pode isso? E aí, quando ele tem que dar a mãozinha pro gato, gente, ele começa a gemer de medo. Ele geme. E aí, ele só para de gemer
quando o urso, que tem um urso aqui na minha história, quando o urso interfere e dá a mãozinha pra ele entra no meio, sabe o G, G-U-E? Então ele interfere e ele fala assim, calma, não precisa ficar nervoso, eu estou aqui. E o urso é o salvador da pátria. Então, em vez de gemer, ele entra no meio, aí fica G. Aí você mostra pra criança, gente, que quando o urso não tá no meio, não é G, porque o urso não tá no meio, é G, tá? São histórias que eu vou contando, que a gente vai criando. Eu conto história, o meu Reino Encantado das Letras, eu conto história dessa rainha. Essa aqui, ó, gente, que eu vou sortear no curso de consciência fonológica, tá? Aqui pelo Ciesp. E lá no meu Instagram também tá tendo sorteio, que aí é só marca as pessoas, também vai ter sorteio da boneca e do Reino Encantado das Letras, tá? Meu Instagram, que as pessoas estão perguntando, renataaguilar.educadora, tá bom? Então, assim, contem histórias, vocês querem, não é linda, gente? Eu sou tão suspeita. Eu acho que eu sou tão boba quanto professora. Eu tenho 32 anos dentro de escola e eu fico maravilhada quando uma criança começa a ler. Gente, é um encantamento, né? Então, assim, eu sou meia boba mesmo pra isso. Eu falo que eu choro até em em inauguração de supermercado, eu tô chorando, tá? Então vamos lá, vou tentar mostrar a imagem pra vocês. Como alfabetizar nesse momento de aulas remotas? Dani, primeiro, nós temos um grande desafio aí, tá? Eu acho que de todos os segmentos, eu sempre falei isso, a alfabetização é a que mais me preocupa. Por quê? Se você, quanto professor, faz 4 anos de pedagogia, faz milhões de cursos, se especializa e você tem dúvida, tá? De avançar com a sua criança, os pais também têm dúvida. Então, sugestões que eu posso fazer com você, Dani, para você fazer com os pais. Letramento. Que forma de letramento? O pai conta uma história e deixa a criança desenhar sobre a história. Você pede para as crianças procurarem brinquedos na casa que tenham letras, a letra que você está trabalhando, e naquele dia eles mostram os brinquedos. Você pode pedir para eles procurarem no armário produtos de higiene que comecem com uma vogal, tá? Então, volta e faz a vogal. Então, tem que trabalhar com coisas que eles têm em casa. Tampinhas, eles podem usar massinha, vai ter que ser alfabetização com letramento. Tem muitas coisas. Por exemplo, se você pode pedir para eles pegarem um produto, um alimento do armário, tá? E aí eles trazem para sua... Tô preocupada com o tempo, gente, senão não vou conseguir gravar a live. Renata Aguilar, educadora, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei se eu consigo fixar. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Não consigo. Tá? É Renata Aguilar, educadora. Então, isso você fez. Então, você pede para as crianças, eles vão ter que pegar um produto, um alimento. Aí eles trazem para sua aula remota. E aí você vai falar, bom, que produto que você pegou? Peguei o arroz. E você? Peguei feijão. Peguei pacote de bolacha. Bom, vamos ouvir? Então, ai, obrigada, Bia. A Bia colocou meu Instagram. Obrigada. Gente, vocês são amores. Todo mundo vai me ajudando aqui. Então, aí você vai fazer com a criança. Gente, quem pegou algum produto que começa com a letrinha do som que a professora vai fazer? E aí você faz o som dessa letra. Olha, bolacha. Vamos pensar, bolacha, Quem pegou? Alguém pegou? Ai, a bolacha. Então você vai buscar. E agora, tem algum brinquedo que começa com o mesmo som da palavra bolacha? Alguém vai te falar. Boneca, professora. Olha, bolacha, boneca. Então você vai ter que trabalhar muito com essa agilidade dessas crianças. Pelo amor de Deus, foi a Dani que pediu. Dani, não manda cópia para essas crianças, tá? Não manda. Gente, isso é um erro, né? Nós vamos pagar por esses pecados que a gente faz com essas crianças de 6 anos. Não dá para fazer isso, não dá, tá? Essas crianças têm que verbalizar. A alfabetização, gente, você tem que escutar a criança. Escutar. Escutem essa criança, deixa essa criança falar.
tá bom? Senão ela não vai conseguir. Eu vou mostrar pra vocês a imagem que eu havia prometido. Essa imagem não é minha, mas eu vou mostrar pra vocês de como é que o cérebro reconhece as letras. Vou inverter o meu celular, tá bom? Olha, dá pra vocês verem aqui? É só mais ou menos o que acontece no nosso cérebro. Então, aqui eu tenho, né, uma xícara. Aí eu tenho alguns pedaços que foram retirados e aqui eu tenho as linhas inteiras. Qual das duas é mais fácil da gente reconhecer? Percebam aí. Essa daqui, tá? Essa daqui. Olha. Então, percebam que se eu tirar vários traços, mas eu manter o original, mais próximo eu chego da minha imagem. E aí, gente, tem todo um processo cerebral que acontece no nosso cérebro, tá bom? Todo um processo muito... É difícil essas conexões. Então, ela acontece no hemisfério esquerdo, tem que acontecer as sinapses, a criança precisa estar preparada, tem o processo de maturação. Só que também não dá pra gente ficar esperando a criança amadurecer. Não, olha, tá com 7 anos, com 8, vamos esperar. Não tem que esperar. Para neurociência, a gente tem uma linha, uma curva de desenvolvimento. Essa curva de desenvolvimento, eu até sempre falo dessa curva, que é assim, você não pode, se você está além da curva ou aquém dessa curva, tem algo errado com essa criança. Ou você tem altas habilidades, tem criança, gente, que tem altas habilidades, né, que coloca a gente no chinelo. E tem crianças que estão aquém. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos que não fala, ela tá fora da linha da curva. Uma criança de 8 anos que não lê, 9 anos que não lê, não escreve, ela tá fora da curva. A gente tem que ter uma curva de desenvolvimento. Pode oscilar um pouquinho? Oscilar. Mas se tá fora da curva, sinal de alerta, tá? Uma criança que não se comunica, que não interage com o outro, sinal de alerta, tá bom? Vocês estão ansiosos pelo curso? Ai, que legal, gente. O curso vai ser muito legal. E aí eu sempre falo, acabo sempre passando do horário. É das 7 às 9, mas garante aí umas 9h30, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Gente, eu tenho poucos minutos. Meus alunos estão completando 6 anos. Alguns já estão lendo e escrevendo, mas os outros que não estão, os pais se cobram muito. Pati, né? Nós temos aí as aulas online. Cada vez que eu acho que a gente volta para a escola, a gente volta para trás, não volta. Primeiro, tranquiliza esses pais, tá? Eu acho que precisa tranquilizar esses pais, porque assim, remotamente, já é difícil para uma criança de 6 anos ficar frente à tela. Quem me conhece já sabe que eu sou contra crianças de educação infantil frente à tela. Não sou favorável, né? A neurociência mostra que há prejuízos nisso, há prejuízos cognitivos, há prejuízos emocionais, muitos prejuízos. Então, eu acho que a alfabetização pela tela já é realmente ruim. Então, assim, Vivi, tranquiliza os pais. E assim, e nós vamos tentando resgatar. O que esses pais podem fazer? O que você pode ajudar? Conta história, faz com essa criança verbalize. Deixa ela escrever a história, tá? Deixa ela escrever a história do jeitinho dela. E aí você vai permeando um caminho. Esse caminho da alfabetização. Vamos ter, gente, retorno pós-pandemia, tá? Vamos ter problemas de aprendizagem? Lógico, a gente vai ter 2 grupos de crianças, né? Nós vamos ter grupos de crianças que estão muito além, né, que acompanharam, que curtiram. E nós temos crianças, gente, que os pais não estão dando esse apoio todo. Mas eu acho que a gente precisa garantir um pouco emocional dessas crianças, gente. Eles estão muito abalados. Vocês estão? Falem a verdade. Vocês não estão cansados de dar aula online? Aula remota? Parece que a gente triplicou o nosso trabalho, concordam? A gente acorda, dorme com as aulas online, grava e pede pelo amor de Deus. Eu tava dando aula ontem, o meu vizinho resolveu furar a parede. E eu falava assim, meu Deus, esse vizinho vai parar de furar a parede? Não vai. Então, tá todo mundo cansado, as crianças estão cansadas. Cuidem do emocional dessas crianças, pelo amor de Deus. Depois a gente busca, tá? Depois a gente garante. Conscientiza esses pais, garantem. Uma mãe fez assim pra mim. Nossa,
Ai, mas eu tô pagando mensalidade. O link do curso, gente, tá? Entra no Instagram do Ciesp, tá lá, tá bom? Entra no Instagram do Ciesp, tem o telefone, o WhatsApp pra vocês falarem. Então, eu sempre falo, assim, a mãe fala assim, ai, mas eu tô pagando mensalidade. E a professora tá brincando com meu filho. Gente, você quer pagar mensalidade agora ou quer pagar psicólogo depois? Então, a gente precisa acalmar um pouquinho as nossas crianças, acolham, sejam afetivas. Se parar conteúdo, parou conteúdo. Ano que vem a gente resgata, a gente vê o que faz. A escola que a gente tinha já não era uma escola, né, maravilhosa, não era, tá? Gente, eu preciso fechar a live, preciso. Eu preciso salvar a live, senão não fica aí. Gente, meu convite dia 14, curso de alfabetização e consciência fonológica pelo Ciesp. Depois eu tenho educação infantil e a criança protagonista e a BNCC também pelo Ciesp. Vai no meu Instagram, tem vários cursos também. Convido vocês, gente, para o meu lançamento do meu curso amanhã, uma live, tá bom? Gente, muito, muito obrigada por tanto carinho. Quanto carinho aqui. Gente, eu me sinto assim tão confortável em ver todos esses carinhos, tá bom? Gente, beijo, estou à disposição. Evanildo, que tinha me pedido sobre o filho, pode ir lá no meu Instagram, manda um direct, gente, e eu respondo, tá bom? Que eu puder, gente, eu respondo e tento não demorar nas respostas. Às vezes eu mando áudio que é mais rápido, mas estou por aí e me coloco à sua disposição, tá bom? Gente, até o curso, ó, sorteio da rainha no curso, torcendo por vocês, tá bom? Eu sei que vocês querem ganhar a rainha, eu vou ficar aqui na torcida. Gente, beijos, obrigada Ciesp mais uma vez, e aí faz o curso de consciência fonológica e a criança na educação infantil e a BNCC, tá bom? Tchau, gente, obrigada, boa tarde para todos, bom descanso.